Amiga, tudo bem? Amiga, preciso te contar uma coisa. Você não tem noção do que aconteceu comigo. Só um minuto. Salem, desce daí, Salem. Já falei pra você não subir aí. Meu, tá tão corrido. Eu tô atrasada pra terapia, mas eu queria te contar uma coisa. Fui rir tossir. Oi, eu sou a Zá. Oi, eu sou a Flávia. E esse é o Fui rir tossir. O que temos? Um microfone, um sonho. É sobre isso, Brasil. Oi, galera. Oi, pessoal. Olha como ela tá pessoal. Eu tô muito galera. Sabe que eu já percebi, galera, é uma coisa meio antiquada? Tô pensando aqui que você tá entregando a minha idade gente. toda hora. É, a gente é velha, amiga. A gente é um pouco Tá antiquada. tão difícil pra mim. Isso rende mais um episódio. Já fizemos, né, um pouco, Eu mas falo bacana. Eu falo cada coisa, dias eu percebi. Por que eu tô falando isso? Acho que eu falei uma coisa para minhas crianças, assim, e elas não entenderam. Ai, como não entendeu? Tipo, Flávia, eles não eram, nossa, não tava nem. A mãe deles não era nascida. Eu tô nesse rolê, né? Porra, aí. Eu já fui da idade das mães deles. Agora, quando eu falo a minha idade, eles falam, nossa, a idade da minha avó. Tô assim já, nesse lugar já. Tá fácil pra mim. É ruim esse Tá rolê bem aí. fácil. Mas tá bom, vamos lá, gente, galera, pessoal. O que você quiser. Nos escutem. E nos aí? entendam. Foi tranquilo entender o nosso último episódio, Flá? Olha, eu acho que foi mamilos polêmicos esse último episódio. Total polêmico. Eu não imaginava que era tão polêmico. Mas é que eu acho que, olha só, né? É um tema que tá em voga, porque a gente escuta falar, eu já vi várias coisas sobre, mas é um tema que a gente não fala dessa forma. Uhum. Às vezes eu acho que ela tá embutida em outros assuntos, sabe? Ela tá dentro de outros assuntos, dos relacionamentos tóxicos, né? Do patriarcado, quando a gente fala de feminismo, mas a gente, né, não tem uma coisa tão específica assim de masculinidade. E eu acho que tem a ver com a falta dos homens conversarem sobre, que foi uma das coisas que a gente colocou, né? Que eu percebo assim, durante muitos anos, assim, eu não via homens conversando sobre eles. Sim, eu acho que tá tão intrínseco, tão enraizado, que eles não conseguem pôr pra fora. E a gente nem percebe, né? Normaliza. Né? É uma situação bem normalizada. E que tadinhos, né? Eu falo que eu coloco isso muito, Zá, numa coisa ligada ao homem não poder. Eu sempre falei que eu acho que a masculinidade frágil, eu falo isso porque eu sempre pensei que ela tá ligada a uma castração Sim. de sentimentos e emoções. Né? Então, não pode sentir, não pode chorar, não pode abraçar, não pode demonstrar fragilidade, não pode demonstrar sentimento. E, gente, como a gente comentou, que tristeza, né? Você não pode nada. Você tem que entrar, ficar dentro daquela caixinha ali. Isso vem muito com o que o Caio falou aqui pra gente, comentando o que ele achou do episódio e também sobre o que ele pensa do tema. Vamos ouvir. Oi, Zá. Oi, Flá, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite, né, de me chamarem para fazer parte aqui do podcast, né? Gostei muito do episódio, eu acho que foi totalmente necessário. Acho que é uma pauta também muito difícil, né, da gente realizar uma construção, né, em torno disso. Concordo muito em vários pontos com o que os meninos trouxeram. E eu queria até apelar um pouquinho também sobre quais são os momentos em que eu vejo também, né, a minha masculinidade frágil. Isso me afeta e afeta também as pessoas ao meu redor, né? Eu acho que nesse sentido eu sou um pouco mais suscetível a masculinidade frágil me atingir do que eu ter essa masculinidade frágil e ela atingir outras pessoas, né? Citando o exemplo aqui, né, igual os meninos trouxeram vários, eu tenho alguns problemas com isso. Por exemplo, eu tenho uma vontade enorme, sempre gostei, sempre achei bonito quem pinta cabelo e quem pinta unha, homens, né, nesse sentido.
Porque eu acho que expressa muito sobre a personalidade do indivíduo, sabe? A persona, o caráter. Eu acho que tá tudo muito vinculado com essa expressão. E a minha forma de se expressar, eu sempre tive vontade, né, de fazer isso. Só que infelizmente eu nunca consegui, por conta justamente da questão da masculinidade frágil de outros homens afetarem o meu poder de escolha. Pensar no julgamento que vem após isso, pensar nas coisas que podem acontecer por conta disso, coisas que podem me reprimir em vários sentidos, né, acabam fazendo com que eu não faça. E infelizmente eu ainda não consegui dar esse passo. Então, assim, eu não vejo hoje em dia que as minhas atitudes elas influenciam e elas sejam de uma pessoa, né, com masculinidade frágil. Mas a masculinidade frágil de outras pessoas acabam influenciando muito no meu dia a dia e nas questões, né, de expressão e que eu gostaria de ter, né, no meu dia a dia. E pegando um gancho, né, nisso, entender o que é a masculinidade frágil e de que forma que ela afeta seria bastante interessante também, né? Porque a sociedade, ela tá cada vez mais, ela tá evoluindo em vários sentidos, ainda bem, né? E eu vejo que os homens, eles não estão gostando, os homens, né, coloco aqui entre aspas, do sexo masculino, né? Eles não conseguem aceitar o fato de existir igualdade de fato, né? Eu acho que, qual que é o problema, né, de uma unha pintada? Qual que é o problema de uma expressividade maior em determinados assuntos, né? Os tabus, né, que são gerados por conta disso. Então, eu não posso falar disso porque eu sou homem, eu não posso falar daquilo porque, né? Eu vejo isso muito nessa questão de realmente eles não se sentirem confortáveis com essa igualdade, sabe? Com essa questão. Daí a masculinidade frágil. Não, você é homem, você não pode chorar, né? Você é homem, você não pode usar tais cores, né? Ou até mesmo, para você ser homem, você precisa, né, aguentar na cama mais do que 5 minutos, sei lá. Qualquer coisa desse tipo. Ou, para você ser homem, você precisa fazer isso, você precisa usar aquilo. Então, assim, porque eu vejo que com a evolução e com as pautas que estão sendo tragas, né, hoje em dia, eles estão vendo que a igualdade está chegando. Isso talvez assusta eles, né, porque eles não querem que isso chegue. E eu vejo que hoje o jeito que isso me afeta é justamente no meu poder decisivo, no meu poder de escolha, né? Eu não posso escolher o que eu realmente quero usar. Na verdade eu posso, mas qual que vai ser o julgamento disso depois? Né? Eu vou chegar no trabalho, alguém vai fazer alguma piada, eu vou chegar na faculdade, alguém vai fazer uma piada, eu vou chegar numa roda de conversa e alguém vai falar que aquilo não é certo. E aí, como que é essa construção depois disso? Né? Então eu acho que esse que é o problema. É por isso que esse assunto ele é um pouco delicado. Às vezes também essa masculinidade frágil, ela tá tão estruturada, né, e tá ali na sociedade que talvez até as mulheres acabam tendo comentários, né, nesse sentido. Então, para um homem ser homem de verdade depende do tamanho do membro dele, sabe? Então, nesse sentido também, eu acho que é tudo uma estrutura que está sendo rompida, mas eu acredito que as pessoas elas não querem aceitar esse rompimento. E elas, para aceitar esse rompimento, precisam passar por um processo muito, muito difícil e muito complicado. Que eu acho que a gente está no caminho, tá? Eu acho que a gente está... hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que consigo falar sobre vários assuntos e falar de diversas coisas sem problema nenhum. Não levo essa masculinidade frágil para frente, ou seja, se eu vejo uma pessoa que quer fazer algo ou, né, que ela se sente à vontade com algo que não seja da característica masculina, entre aspas, também da sociedade, eu apoio ela e quero que ela siga essa vontade. Mas eu vejo que ao mesmo tempo, mesmo eu tendo essa cabeça, eu acabo também sendo perseguido por esses pensamentos, esses julgamentos que existem. Então eu acabo não fazendo as coisas que eu gostaria de fato de fazer, porque as pessoas, né, vão
vão falar ou vão julgar. Então eu acho que o problema maior tá aí. A construção da sociedade, infelizmente, faz com que isso se perpetue, assim como tá fazendo com o machismo, com o patriarcado há tanto tempo. Então acho que é uma questão de estrutura. Bom, para não me alongar mais do que eu já me alonguei aqui, eu acho que é sobre isso. Eu adorei a conversa de vocês, né? As minhas contribuições, elas estão aqui. Do jeito que afeta, né? Me afeta essa masculinidade frágil dos outros homens, que as mulheres também às vezes reproduzem isso, e como que a masculinidade frágil afeta os homens no geral, né? Como que é criada a linha de raciocínio, de pensamento de cada indivíduo. Eu acho isso um pouco perigoso e que a gente precisa conversar cada vez mais e trazer essas pessoas cada vez mais para essas conversas, para criar essa disrupção de fato, né? Pra gente entender que não é uma cor, não é um gosto, não é uma vontade que te caracteriza, né? E sim as suas ações. Acho que é mais sobre isso. Valeu, muito obrigado. Abraço. Ai, nossa, primeiro, obrigado, né, Caio? Chuvas de Caio. Chuvas de Caio nesse podcast. Aguardem. Chuvas de Caio. Mas assim, primeiro, obrigado. Valeu, Caio. Conheço o Caio. Caio, Caio é ótimo. Desconstruído você, né, Caio? Gosto. Aí eu acho assim, ele falou tudo que a gente tinha meio que tinha comentado, né? E eu acho que o que mais sempre pega pra mim é a sensação de que eles foram castrados, tadinho, de sentimentos e emoções. Uhum. E de qualquer coisa, né? E assim, ele falando o negócio de pintar o cabelo, então eu falo, isso é tão cultural, de fato, né? Uhum. E olha, existem culturas que isso é extremamente permitido. Uhum. E aí você tem uma cultura que diz que isso é coisa de mulher, e aí você não pode usar. E pô, você só queria usar, cara. De nice. Exatamente. É tipo, eu queria usar um boné, eu só use e pronto. Tem um youtuber que agora me filde, o Defante. Ele é maluco. Total. Ele não tá nem aí. E vira e mexe, eu vejo ele aparecendo de unha pintada. Eu já vi ele falando sobre a experiência de sexo anal. Então, assim, e ele choca as pessoas. Ele choca a gente. A gente. Mas talvez a gente precisa começar a olhar com um olhar de, tipo, beleza, a pessoa só tá fazendo o que ela quer fazer. E não no lugar de reprimir, como o Caio comentou. Se ele escuta alguém assim, ele não reprime, ele acolhe. Isso que é legal. É o que ele quer esperar das pessoas no momento que ele, de repente, tiver coragem de pintar o cabelo, de pintar a unha. Sabe quando a gente fala, fez a piadinha escrota, e aí você não faz a cara, não ri? Você fica olhando pra cara da pessoa assim, ó, com a cara de interrogação, aí a pessoa na hora desmancha. Na hora ela percebe que aquilo ali não foi bom, que aquele tom não foi legal. Se você é uma pessoa mais desbocada, solta o que você quis dizer com isso? Nossa, desmonta também a pessoa. E aí é isso, aí vai, né? Aquela coisa que a mudança começa em você. Né? Então é o que ele falou. Aí ele olha e fala, apoia, vai lá, faz isso, tá certo, vamos lá, pinta seu cabelo, pinta o meu também, né? E aí a coisa eu acho tão bonito hoje, assim, eu tô falando porque a gente é criado numa sociedade muito patriarcal, muito machista, então eu não fui criada vendo homens se abraçarem, homens se cumprimentarem com beijo, homens, sabe, dançarem juntos. E aí hoje, quando eu vejo isso, eu falo, nossa, que bom que tem uma evolução. Que alívio. Né? Que alívio pra mim e pra eles. Porque também eu acho que cria uma proximidade da gente que é mulher. Né? Então, assim, eu acho que aproxima a gente como ser humano. Sim. É isso, aproxima a gente como ser humano, né? Tira todo o gênero. E aproxima a gente como ser humano e mais nada. Exatamente. Vamos para o áudio do nosso segundo Caio. Chuva de Caio, eu falei que era uma chuva de Caio. Esse Caio aqui já participou. Já. Tá? Temos 2 episódios de Caio Feijó, nosso colaborador. O primeiro Caio é Caio Bueno, porque o segundo sobrenome dele é muito difícil, eu não vou gastar o meu. É italiano, Anjoado, ele não me ensinou, então vai ser o problema Caio dele Bueno. vai ficar no Bueno. Bora para o Caio Feijó.
Bom, sobre esse assunto da masculinidade frágil, né? Quando a gente fala de masculinidade frágil, ao meu ver, eu meio que entendo isso meio que como um sintoma ou um reflexo do patriarcado, porque o que acontece? Nós homens, a gente acaba recebendo uma educação e uma criação muito machista que ensina pra gente que ser homem é você estar dentro de alguns padrões, é você estar dentro de alguns pré-requisitos, né? A gente é ensinado desde pequeno de que homem não chora, homem não pode expressar as suas emoções, e tem toda uma configuração do que significa ser homem, que do meu ponto de vista é uma visão muito antiquada e que, sim, que é totalmente embasada no patriarcado. E o que acontece? O que eu vejo como reflexo disso é que se criam homens que eles não sabem como acessar essa área da vida, do emocional e tal, e eles acabam ficando muito reativos a qualquer coisa. Então, qualquer coisa que faça com que coloque em xeque a sua masculinidade, ele entende que aquilo ali é uma ameaça e que aquilo ali sei lá, de repente vai colocar em xeque a masculinidade dele. Então, eu vejo muito a questão da masculinidade frágil associado a isso. E quando eu falo até por mim mesmo, porque eu tive essa criação também. Eu tive uma criação de uma família evangélica, que eu acho que é bem forte essa questão do patriarcado e tudo mais. E eu lembro que eu comecei o meu processo assim, de me desconstruir, de me entender, de ver que eu tive uma educação machista, quando eu percebi assim, as nuances do machismo que faz mal pro próprio homem, né? Essa própria questão de você não se expressar, de você não acessar suas emoções, de você ter que estar se encaixando num padrão para significar que você é homem, isso já é uma coisa que limita muito a pessoa e faz com que a pessoa ela não olhe para dentro, não olhe realmente o que ela é. Eu acho que isso não é uma boa representação da masculinidade saudável, entende? Porque a gente é muito plural para a gente se encaixar num padrãozinho de que que alguém disse lá atrás que isso é o que significa ser homem. E hoje eu acredito numa masculinidade mais saudável, numa masculinidade onde você possa expressar seus sentimentos, onde você pode se cuidar, né? Tem a questão de que homem não se cuida e tudo mais. Então eu acho que isso é basicamente um reflexo de uma criação machista que a maioria dos homens recebe. E também acredito que isso não é uma desculpa para você viver o resto da sua vida com esses comportamentos. Na verdade, o interessante é que você se desconstrua, que você procure entender, que você procure saber mais sobre o assunto e ver também porque eu acho que muitos homens têm a percepção errada de que o machismo é só o oposto do feminismo e sei lá, as feministas são feministas de merda, chatas, sabe? E os caras assim não sabem exatamente como que o machismo influencia na vida dele. Tipo, ele não percebe que ele também é afetado negativamente por isso, entendeu? Então, acho que é mais ou menos isso. Acho que falei um pouquinho demais, mas a minha opinião é essa. Falou muito bem. Ai, adoro, né? Eu acabei de falar pra Caio. Caio, faz um podcast. Caio, você é muito bom falando nisso, Caio. Muito bom, muito bom. Nossa, ele falou coisas que a gente já comentou aqui, mas falou uma coisa da criação, né? Que tem acho que não só da religião evangélica, mas acho que de qualquer, talvez, religião cristã, né? As que a gente conhece mais, né? De base cristã, são bem patriarcais e acaba formando isso. E é isso, é como a gente comentou aqui, é sempre pensar que o machismo, ele não é o contrário do feminismo, porque ele não busca igualdade. O feminismo busca igualdade. Uhum. O machismo, superioridade. E essa masculinidade frágil, ela vem desse lugar, dessa coisa exacerbada, dessa ideia do que é um homem. E que esse homem é mais do que essa mulher. E existem coisas que são femininas e que ele não pode acessar, né? De forma nenhuma. Então, isso eu acho que é o que fica mais... eu acho que é muito importante pensar sempre que ela
é prejudicial. Não só a mulher, ao homem, à sociedade, né? A um todo. É igual eu vejo assim, eu fico pensando em relações de pais com seus filhos, né? Então, não pode beijar muito, não pode abraçar, não pode demonstrar. Mas como assim? Porque é o pai, é essa figura. Não, não é. Não tem nada a ver. A gente falou um pouquinho disso no Paternidade Ativa, né? É também ser o ser humano. Eu acho que a gente tem que pensar que, acima de tudo, não tem gênero. São pessoas. Seres humanos lidando com outros seres humanos. Eu sempre falo que pra mim isso é o que mais me ajuda a quebrar qualquer barreira de gênero. É eu pensar sempre que eu não tô lidando com um homem ou com uma mulher, eu tô lidando com uma pessoa, independente de como ela se identifica ali como gênero. E é só isso. E a emoção, ela não tem que ter gênero, né? E aí é Emoção é importante, sentimento. desde criança, né? Lá na escola que eu dou aula, eu fiz, desde a semana passada, baseado no filme que tá todo mundo assistindo divertidamente, eu fiz a chamada das emoções. Eu sempre fiz chamada das emoções, mas eu fiz um quadro com um envelope. Eles têm um nomezinho deles numa plaquinha e eu fiz tipo uns envelopes. E todo dia eles colocam o nome deles no sentimento, na emoção. Então, tá alegre, tá triste, tá com vergonha, tá com ansiedade, tá tenso, tá não sei o quê. E é impressionante como as crianças não têm gêneros, né? Um menino pode dizer que ele tá com vergonha. E tem um menino que diz que tá com ansiedade. Assim, quando eu vou tirar todo dia à tarde, eu faço a chamada e aí tiro. Então, quem hoje tava ansioso? Aí puxo lá, Anderson, fulano. E aí eu falo, olha, respira, hein? Quando tiver ansioso, respira. Aí quem tava triste? Fulano, tá menos triste? Quer um abracinho pra ficar menos triste? Né? Então, é isso, né? Isso não tem a ver com homem e mulher, gente. Isso é pessoa, sentimento é inerente ao ser humano. Exatamente. E complementando aí com o que o Caio falou, né? Não se acomodar diante disso, né? É buscar entender, é buscar se desconstruir, não só os homens, mas até a gente, né? Se deparar com dois homens se abraçando, não, nós mulheres, né? Não julgar, Exatamente. né? Ver com um olhar mais positivo e assim a gente vai mudando, né? É isso mesmo. Boa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Comentem aí. Obrigada a todo mundo que mandou os comentários. Aos Caios, Bueno e Feijó. Muito obrigada. Continua seguindo a gente nas redes sociais e ativando aí as notificações para receber novos episódios. Beijo, Flá. Beijo, galera.